Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, o último desta segunda-feira e é claro, um vídeo cheio de informações importantíssimas para você, torcedor vascaíno. E que segunda agitada foi essa dentro do Gigante da Colina. Mas é claro também, não poderia ser diferente. Ontem tivemos a AGE que confirmou a venda de 70% da Vasco SAF para a empresa norte-americana 777 Partners. Hoje, nesta tarde, já foi confirmada a chegada do diretor executivo Paulo Brax e também quem será o CEO da Vasco SAF. A gente vai trazer todos os detalhes desta situação, também falar sobre a transição que já está acontecendo entre a Associação Clube de Regatas Vasco da Gama e a empresa norte-americana 777 Partners. Amanhã está sendo esperado o desembarque do Johannes Sport, diretor-geral da 777, o Josh Wander, CEO aí, o grande sócio, fundador da empresa norte-americana, também se pronunciou nesta tarde de segunda-feira. Tem prioridades já traçadas com relação à chegada desse diretor, ampliação do CT, renovação contratual do Andrei, aliás, até mesmo um adiantamento também de 60 milhões de reais deve estar caindo no Vasco nesses próximos dias. Então, rapaziada, são muitas notícias e tem ainda sobre o futebol, que amanhã tem Vasco Ponte Preta, o MT está de saída para um clube de Portugal, o que não falta informação para vocês neste Boa Noite Gigante, e é claro, você, torcedor vascaíno, não pode perder. Mas antes de começar, como eu sempre faço aqui no canal, eu quero dar as boas-vindas a você, torcedor vascaíno que está chegando aqui pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, este aqui é o canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Então, se você é Vasco e ainda não é inscrito no nosso canal, tem algum problema, tem alguma coisa dando errado, e para você consertar aqui embaixo, já se inscreva, aperte aí no botãozinho inscrever-se para ajudar o nosso crescimento. Queremos muito chegar aos 68 mil inscritos e para isso precisamos de você. Deixe também o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, e principalmente ative o seu sininho de notificação para que todos os nossos vídeos cheguem até você e você fique muito bem informado de tudo que acontece dentro do Gigante da Colina. Tranquilo, rapaziada? Também peço, também aviso, aliás, fiquem até o final do vídeo porque tem muita novidade neste Boa Noite Gigante. Mas vamos lá, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. Eu quero iniciar aqui este Boa Noite Gigante falando, é claro, sobre 777. Ontem, através da AGE, foi confirmado que 70% da Vasco SAF estará sendo vendida pelo valor de 700 milhões de reais à empresa norte-americana 777 Partners. Hoje, segunda-feira, o processo de transição já foi iniciado. Amanhã, para que venha a ser agilizado esse processo, estará desembarcando na cidade carioca o Johannes Sport, diretor-geral da empresa norte-americana 777 Partners. Ele chega aí com alguns objetivos. Segundo informações, as prioridades do diretor aqui no Rio de Janeiro são definir o novo treinador do Vasco da Gama, definir quem será o novo comandante do Gigante da Colina até o final dessa temporada, mas também durante as próximas temporadas, durante os próximos anos, para construir um trabalho a longo prazo e ser o nome da Vasco SAF, desse projeto de reformulação do Vasco e reaparecimento do Vasco no cenário do futebol brasileiro. Além disso, o Johannes Sports também chega com o objetivo de tratar a renovação do Andrei, que hoje é uma prioridade dentro do Vasco, renovar aí o contrato da maior promessa, hoje considerada da Brasa Cruzmaltina. Então chega também com esse objetivo e estruturar o projeto de melhorias do Centro de Treinamento Moacir Barbosa, o CT Moacir Barbosa. Ele é o diretor esportivo, como a gente acabou de trazer, da 777 Football Group. Ele chega aí com esse objetivo de definir, de encaminhar as metas traçadas pela empresa norte-americana. Para vocês terem noção mais a fundo quem é o Johannes Sports, o Paulo Brax, que é o atual diretor executivo da Vasco SAF e será o responsável pelo futebol, inclusive do Vasco, se reportará completamente, diariamente, ao alemão diretor-geral da 777. Inclusive, falando em Paulo Brax, hoje pela parte da tarde, o Vasco anunciou oficialmente o novo organograma do futebol. A 777 anunciou que o Luiz Melo será o CEO da Vasco SAF e o Paulo Brax será o diretor executivo da Vasco SAF. Para informar melhor quem é o Luiz Melo, segundo informações, ele atuou como CEO no Vasco da Gama desde 2021 e auxiliou diretamente
na criação da SAF dentro do clube e na negociação com a empresa norte-americana 777 Partners. Além disso, quem é o Paulo Brax, o novo diretor executivo do Vasco da Gama? Ele já trabalhou como auditor no Supremo Tribunal de Justiça Desportivo, o STJD, foi também diretor de competições da Federação Mineira de Futebol, diretor de futebol da base e do profissional do América Mineiro e também o diretor de futebol do Internacional. Já não era, antes de ser oficializado, no caso nesses últimos dias, ajudou nas contratações do Vasco, do Alex Teixeira, ajudou na contratação do Paulo Vitor junto ao Internacional e de algumas outras negociações que estiveram acontecendo nesses últimos dias e agora oficialmente é o novo diretor da Vasco SAF, diretor executivo e é o homem do futebol do nosso gigante da colina. Ele inclusive publicou uma mensagem, como está aparecendo aí na imagem para vocês, através de suas redes sociais, dizendo, abre aspas, honra gigante, vamos fazer esta torcida bem feliz. Sobre o Luiz Melo, tivemos a informação nesta tarde, através do jornalista Lucas Pedrosa, que há alguns problemas hoje dentro do Vasco da Gama, se tratando de vice-presidente, sobre aí a nomeação do Luiz Melo como novo CEO da Vasco SAF. Essa informação não caiu bem entre os VPs do Clube de Regatas Vasco da Gama. Alguns alegam que o profissional pouco agregou durante esse tempo como CEO do Clube de Regatas Vasco da Gama, ainda como associação, e para esse grupo de VPs, a nomeação do Luiz Melo como novo CEO da Vasco SAF faz com que, no caso, é uma forma do Adriano Mendes, do vice-presidente de finanças do Vasco da Gama, que é um personagem muito próximo, inclusive, do Luiz Melo, venha continuar tendo poder dentro do clube. Segundo informações, reuniões internas entre esse grupo de VPs estará acontecendo nesses próximos dias para uma possível posição sobre a permanência do Luiz Melo. Ele que era do Clube de Regatas Vasco da Gama, era o CEO do Vasco e agora é o CEO da SAF do Vasco. Então isso vem causando alguns problemas. Esses VPs não gostaram e vão querer tomar um posicionamento sobre essa situação. A gente vai seguir de olho aí, né? Segundo informações da 777, gosta muito do Luiz Melo, acha que é um profissional excepcional, gostou desse período que ele esteve auxiliando, né, nas negociações entre o grupo norte-americano e o Clube de Regatas Vasco da Gama, mas a gente vai ficar de olho informando a cada um de vocês. Antes de prosseguir com relação aos objetivos, com relação ao adiantamento do dinheiro, quero falar sobre o posicionamento do Josh Wander, pois como está aparecendo aqui no cantinho ou nesse canto, não sei para vocês, hoje pela parte da tarde, o Josh Wander fez aí um posicionamento oficial, se pronunciou oficialmente após a aprovação da Vasco SAF. A gente vai começar lá pela última linha, onde o Josh Wander diz o seguinte, abre aspas, no último parágrafo do texto, nós sabemos que alguns ainda têm dúvidas e estão se questionando sobre o futuro do clube. Prometo que provaremos com nossas ações que vocês tomaram a decisão certa ao confiar em nós. Estamos empenhados em passar por esse período de transição de forma clara, pacífica e respeitosa. E ele finaliza da seguinte maneira: desde o primeiro momento em que o Vasco entrou em nossos pensamentos, foi um prazer encontrar todas as características que buscamos em um clube e em um parceiro. Uma história de pioneirismo nas lutas pela igualdade e respeito às pessoas. O potencial de desenvolvimento de São Januário, a capacidade inesgotável de revelar grandes jogadores, entre muitos outros. Isso e muito mais é o que torna o Vasco especial. Por isso, podemos garantir que não vai mudar. Nosso compromisso é manter e respeitar a história do clube, incluindo sua identidade cultural, uniformes, hinos, bandeiras, escudos. Tudo isso permanecerá intacto. Não estamos aqui para mudar tradições, estamos aqui para respeitá-las enquanto ajudamos a escrever as próximas páginas da gloriosa história deste clube. Mal podemos esperar para começar. Até breve em São Januário. Obrigado, Josh Wander. Então, houve um pronunciamento oficial aí do sócio da empresa norte-americana 777. Em breve aí, como ele mesmo disse, estará em São Januário com o torcedor vascaíno. Você está empolgado? Deixa a sua opinião aí nos comentários, porque de fato, hoje, o Vasco, Clube de Regatas Vasco da Gama, se tornou a Vasco SAF e está sob o comando de um grupo multibilionário norte-americano. Ainda sobre a grana, tivemos a informação nesta parte da tarde, através do jornalista Flávio Dias, que a 777 pode fazer de imediato um adiantamento de 60 milhões
dos 120 que o Vasco ainda vai receber neste ano. Esse dinheiro deverá ser utilizado para dar tranquilidade ao departamento de futebol do Vasco, com o pagamento de salários para encerrar esse ano de 2022 com os salários em dias, com investimento em tecnologia dentro do departamento de futebol e também com melhorias no CT Moacir Barbosa, como, por exemplo, hoje a prioridade se tratando da melhora do gramado. O gramado vem sendo muito ruim do nosso CT e o Vasco vai utilizar esse dinheiro para melhorar aí o gramado hoje do nosso centro de treinamento. Ainda sobre o CT, não pode parar. O Vasco treina no local, há um grande desejo, da reforma do centro de treinamento, mas a área que está funcionando será mantida. A ideia é investir de 20 a 30 milhões de reais no centro de treinamento, no projeto de modernização, de ampliação, como a gente já vem falando para vocês. Isso deve iniciar nos próximos dias. Menos da metade dos 70% metros quadrados destinados ao Vasco da Gama da área do centro de treinamento foi utilizado. Então ainda tem muita coisa para construir e essas obras devem ser iniciadas nestes próximos dias. E sobre Andrei, a gente já trouxe lá no início, o Johannes Sports, diretor-geral do 77, chega aí no Rio de Janeiro amanhã para também conversar com o Andrei. Renovação contratual hoje já está muito bem encaminhada entre o atleta e a empresa norte-americana. Ou seja, eles devem sentar para ajustar os últimos acertos ali, os últimos detalhes, assinar o contrato e realmente agora anunciar oficialmente a renovação contratual do Andrei Santos, um dos grandes destaques aí dessa base Cruz Maltini, com certeza hoje a maior promessa do Vasco da Gama. Animado, o torcedor 777 agora chegou e com certeza muitas águas irão rolar, muitas notícias vão chegar e para que você não perca, fique ligado aqui no canal do Gigante. Mas não para por aí, porque tem informação da 77, mas tem informação do futebol. Hoje, pela parte da manhã, o Vasco treinou no Centro de Treinamento Moacir Barbosa, no nosso CT, visando a partida de amanhã contra a equipe da Ponte Preta. Treinou pela manhã e viajou à tarde. Já viajou para São Paulo, expectativa é que chegue agora na parte da noite na capital paulista para enfrentar a equipe da Ponte amanhã no Moisés Lucarelli. Após o treinamento, saiu a lista de relacionados. Tivemos a informação de novidades. Sarrafiore e os reforços Bruno Tubarão, Fábio Gomes, Paulo Vitor e Matheus Ribeiro são as novidades entre os relacionados. Juninho, MT e Eric estão fora dessa lista e não estarão amanhã, é claro, presentes contra a equipe da Ponte Preta. Hoje também no CT tivemos a apresentação de 2 reforços. O Matheus Ribeiro, lateral direito, foi apresentado. A gente vai trazer mais detalhes dessa apresentação amanhã no Acorda Vascão. Matheus Ribeiro falou que se considera um lateral de bom passe, com boas chegadas à frente, mas também que defende muito bem. Sobre o Bruno Tubarão, deixou bem claro que é um jogador de lado, que joga pelas duas beiradas, gosta de imprimir velocidade pelas pontas, mas também consegue flutuar muito bem pelo meio de campo. Reforços importantes com experiência na segunda divisão que chegam para ajudar o Vasco a conquistar o acesso à elite do futebol brasileiro. Ainda falando em jogo, antes de entrar no assunto da saída do MT, Vasco e Tombense, sábado em São Januário, às 11 horas da manhã. Ingressos esgotados. A torcida em menos de 4 horas esgotou 20 mil ingressos para Vasco e Tombense. Essa torcida é de fato sensacional. Hoje, o torcedor comum, que não é sócio, não consegue mais comprar ingresso do Vasco da Gama. Então, sábado, primeiro jogo com a 777 em São Januário, o torcedor com toda certeza estará fazendo uma linda festa. E agora, para finalizar, falar sobre MT, porque nesta tarde o Vasco avançou nas negociações com o Santa Clara, clube do futebol português, para emprestar o MT por uma temporada. Os dois clubes, neste momento, já estão finalizando a discussão de uma das cláusulas. Papelada da transferência, inclusive, já foi entregue para o departamento jurídico do Vasco e do Santa Clara para finalizar a negociação. E como a gente trouxe agora para vocês, o MT não foi relacionado para a partida de amanhã contra a Ponte Preta, devido a essas negociações já muito bem encaminhadas com o clube de Portugal. Fica no Rio de Janeiro, aguardando a conclusão das conversas para viajar para a Europa. Sobre o contrato, empréstimo de 1 ano, com opção de compra e valor fixado, e o Vasco tendo 65% dos direitos econômicos do atleta. Os outros 30% pertencem ao Volta Redonda e outros 5% ao próprio jogador. Então o MT deve estar de saída e se junta aí a uma vasta lista de atletas como Bruno Nazário, Isaac, Vitinho, Lucas Oliveira, Zé Vitor, o Everton, que foram dispensados e saíram do Vasco nesse meio do ano.
Vai fazer falta, torcedor? Deixa a sua opinião aí nos comentários. Gente, fica por aqui. Este foi o Boa Noite Gigante. Como a gente trouxe lá no início, um vídeo cheio de informações para você e até mesmo com depoimento, com um comunicado do novo dono do Vasco da Gama, Josh Wonder, da 777 Partners. Tá empolgado? Deixa a sua opinião aí nos comentários. Este foi o Boa Noite Gigante. Amanhã a gente volta com Acorda Vascão, a menos que hoje ainda ocorra uma grande notícia. A gente traz em primeira mão para vocês. Um grande abraço a todos, vamos que vamos e, é claro, saudações vascaínas.